CBN Esportes desta terça-feira, 11 de março de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e debatendo tudo sobre o time do seu coração. Liga dos Campeões, 4 jogos definem os primeiros classificados às quartas de final da competição. O Liverpool recebe o Paris Saint-Germain. No agregado, os ingleses estão vencendo por 1-0. O Barcelona joga pelo empate diante do Benfica, pois na primeira partida deu o time catalão por 1-0. Em Leverkusen, o Bayern encara o Bayern de Munique. O time de Munique defende uma vantagem grande de 3-0 adquirida no primeiro jogo. E na Itália, a Inter de Milão recebe o Feyenoord. Os italianos podem perder por até um gol, pois venceram o jogo de ida, placar de 2-0. Daqui a pouco, informações do Guarani, que liberou o atacante Matheus Regis. Ele foi devolvido ao São Bernardo após 5 jogos com a camisa do Guarani. O destino do jogador de 25 anos é o Botafogo de Ribeirão Preto, onde ele vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Fim da punição. Paul Pogba pode voltar ao cenário do futebol depois de encarar uma suspensão por doping. No final do último ano, o meia francês conseguiu a redução da pena de 4 anos para 18 meses através da Corte Arbitral do Esporte, e o período se encerra hoje. Porém, as possibilidades do jogador voltar a campo ainda nessa temporada são limitadas. Pogba testou positivo para testosterona em setembro de 2023, em exame de antidoping realizado após jogo contra a Udinese pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogador e o Juventus encerraram o contrato, que ainda valeria por mais uma temporada em novembro do mesmo ano. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Palmeiras está na decisão do Campeonato Paulista de 2025. Na noite desta segunda-feira, o Alviverde venceu o São Paulo por 1-0, graças a um gol de Rafael Veiga em cobrança de pênalti polêmico, marcado ainda no primeiro tempo. Os palmeirenses vão enfrentar agora o Corinthians na final do estadual. O alvinegro treina para tentar vencer o Barcelona de Guayaquil por 3 gols no jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores na quarta, enquanto o Santos pensa na estreia do Brasileirão, dia 30 de março, contra o Vasco. Copa do Brasil, 4 jogos dão sequência à segunda fase da competição hoje à noite. O Botafogo da Paraíba recebe o Concórdia, que eliminou a Ponte às 9h30 no Almeidão, na Paraíba. No mesmo horário, o Red Bull Bragantino joga contra o São José de Porto Alegre no estádio Nabia Bichedi. E um pouco mais cedo, às 7h30, o Remo enfrenta o Criciúma no Mangueirão. E às 7h da noite, o Operário de Várzea Grande recebe o Novo Horizontino. Daqui a pouco, informações da Macaca, que acertou a contratação do terceiro nome para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do meia Diego Tavares e do atacante Gustavo 25, a Ponte definiu a contratação do zagueiro Darley Santos, de 30 anos, que estava no futebol goiano. O Fortaleza quer Daverson. O atacante do Atlético Mineiro é alvo do time cearense para a janela extra de transferências entre o dia 10 de março até 11 de abril, envolvendo atletas que participaram dos estaduais. O Leão do Pici prepara a proposta oficial. Fortaleza vai oferecer um contrato de 3 anos para o atacante, já que o vínculo dele com o Galo termina nessa temporada. E agora o destaque de Fábio Scheibe, com a definição dos confrontos das quartas de final e a tabela da Série 2. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN, é isso mesmo, a Federação Paulista de Futebol definiu os horários dos jogos de ida das quartas de final da Série A2, anote aí na agenda, torcedor, todos os jogos no próximo sábado, às 3h no Bruno José Daniel, tem Santo André e Primavera, às 5 tem o clássico no Vale do Paraíba, São José e Taubaté duelam no Martins Pereira, às 6h no Barão de Serra Negra, o 15 recebe o Capivariano, e às 7h na Fonte Luminosa em Araraquara, tem Ferroviária e Ituano. Os jogos da volta serão realizados na próxima quarta-feira, dia 19. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas com a pergunta mais realizada
nesta manhã. Foi pênalti ou não? Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Não foi pênalti, né? Não foi pênalti. Tudo bem que o São Paulo colaborou muito, né? Naquela saída de bola. Nós vamos comentar aqui, né? Vamos debater o que foi o jogo de ontem. O São Paulo proporcionou ao Palmeiras o lance, né, do Vitor Roque, mas a jogada em si, o Vitor Roque se lança, conseguiu ludibriar a arbitragem. Acho que faltou ali o VAR um pouco mais de dureza, né, ou pelo menos chamar o Flávio para um debate sobre o lance, mas não foi pênalti. Porém, Palmeiras classificado, fez uma grande campanha no Campeonato Paulista, vai para a 6ª final consecutiva, uma marca incrível desse trabalho sensacional que realiza o técnico Abel Ferreira. E com relação ao São Paulo, eu gostei, cara. Gostei do São Paulo ontem, da competitividade. Achei que o Lucas fez uma grande partida, assumiu a responsabilidade, mas o São Paulo não foi para o Verdão. E agora o derby paulistano, né? Que me perdoe aí, Fábio Chaib e outros amantes do futebol corintiano e palmeirense, mas vamos para o segundo derby mais tradicional do nosso estado. Ah, não, isso sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala derby, a gente fala em Guarani e Ponte. Mas vai ser um grande Ponte jogo, Guarani. Com certeza. Acho que hoje as duas forças, né, do futebol paulista, o Palmeiras já vem aí numa dinastia acostumada a decisões, e o Corinthians se fortalecendo, o Corinthians se armando, né, e hoje tem condições sim de fazer frente ao maior rival. Maravilha, 11h12, já convidando os nossos ouvintes a participarem aqui do nosso WhatsApp, 991869070. Ô Valmir, aquele áudio está utilizável? Que se tiver, me deu aqui que eu vou fazer uma coisa diferente aqui antes da gente ir pro intervalo. Eu quero ver. Eu vou colocar... Tá lá, deu joia. Eu vou colocar o áudio do VAR, que foi publicado agora pela Federação Paulista, como um argumento aí pra você mandar a sua participação pro nosso WhatsApp, dizendo se foi pênalti ou não ontem do Arboleda no Vitor Roque. 991869070. O áudio do VAR, a conversa entre Flávio Rodrigues de Souza com o árbitro de vídeo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que não orientou a checagem no monitor. Vamos entender por quê. Veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar. Bola passa. O zagueiro aí, bota a perna na frente. Vê a invertida pra mim que vai ver. Isso. Aí, devagar, não tem importância. 25%. Ok. Checa pra mim, ele perde a bola, o jogador dá um tapa, vai correr, ele põe na perna. Posso colocar a grua esquerda? Bota outra que eu preciso ver essa perna realmente esquerda. Não. Vai, volta. Essa perna esquerda, ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Aquela uma mesmo. Isso. Aí, esse é o momento também. Pega de frente, que essa aqui tá a perna. Pega novamente de... Tá. A2. Ok, isso aí. Aí, para pra mim. Volta um pouco. Aí, esse é o momento do calço, ó. Ok? Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então, o diálogo do Flávio Rodrigues de Souza com o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que não orienta a checagem no monitor porque ele concorda com a marcação e diz que o Vitor Roque foi calçado pelo Arboleda, que o Arboleda comete a falta e não que o Vitor Roque é quem deixa o pé ali para um contato, né? Então mande aí a sua mensagem. Daqui a pouco eu vou dar a minha opinião. 991869070. O Carlão já deu a dele, o Fábio vai falar também. Já demos mais um elemento para você, nosso ouvinte, através do VAR, o áudio do VAR publicado aqui pela Federação Paulista de Futebol. Estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas e 16 minutos. Thaís Azevedo conosco aqui com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem acessa Campinas pela Alix da Cunha é boa movimentação, sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. A Avenida Marechal Rondon tem situação parecida, trânsito livre nos dois sentidos. A Rua Joaquim Vilac já tem excesso de veículos na chegada à Alix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, o motorista segue sem dificuldades. Pela Doutor Alberto Sarmento tem lentidão na saída do Balão do Castelo até a Rua Padre Camargo de Lacerda. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN agora 11h17. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Gabriel Dudziak para atualizar informações sobre ontem a vitória polêmica do Palmeiras contra o São Paulo. Palmeiras avança a final e enfrenta o Corinthians, Gabriel Dudziak. No Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo tiveram surpresas nas escalações para a semifinal do Paulistão. O Alviverde iniciou com Vitor Roque no ataque e o tricolor jogou com Oscar de segundo volante. No começo de jogo, a marcação são paulina prevaleceu, mas aos poucos os palmeirenses foram tomando conta do jogo. E aos 43 minutos, um erro de saída de bola do goleiro Rafael terminou com Arboleda se chocando com Vitor Roque na área. A arbitragem marcou pênalti e Veiga abriu o placar. No segundo tempo, o São Paulo teve mais gente no ataque, mas poucas jogadas trabalhadas, o que gerou finalizações pouco perigosas. Aliás, o Palmeiras esteve mais perto de um segundo gol do que o tricolor do empate, cenário que seguiu até o apito final, sem ninguém mexer novamente no placar. O Alviverde agora vai enfrentar o Corinthians na decisão do Paulista. O primeiro jogo será no Allianz e o segundo na Neoquímica Arena. Para o técnico Abel Ferreira, todos os palmeirenses estiveram bem e a vitória foi merecida. Acho que o treinador esteve bem, acho que os jogadores estiveram bem, a poder parar o ímpeto do nosso adversário, que tem muita qualidade técnica e coletiva também. Quando foi preciso juntar e transitar e defender, fizemos-lo, na minha opinião, bem contra uma equipa que fez, na minha opinião, talvez dos melhores jogos que eu vi fazer neste Paulistão. Do lado derrotado, o técnico Luiz Ubeldia criticou a omissão do árbitro de vídeo no lance do pênalti e lamentou a falta de volume ofensivo nos minutos finais do jogo. Donde creo que podríamos haber generado más los últimos 15-20 minutos porque tiramos mucha gente ofensiva y no pudimos ahí doblegar al rival, pero en términos generales, a pesar de no tener situaciones
muchas situaciones claras, me parece que hicimos un buen trabajo. O Corinthians se prepara para enfrentar o Barcelona do Equador amanhã, no jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores. O alvinegro precisa de uma vitória por 3 gols para levar a decisão da vaga aos pênaltis. O lateral esquerdo Henry Lery, que não está inscrito no torneio, deve dar lugar a Bidu. Yuri Alberto, por sua vez, é dúvida por questões físicas. Já o Santos mira a estreia no Brasileirão. No dia 30 de março, o Peixe encara o Vasco da Gama fora de casa. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Aqui, rapidamente registrando, antes de ouvir o Fábio, vou dar minha opinião também sobre o pênalti. O Luiz escreve aqui: São Paulino reclamando de pênalti. 86, você não sai da minha cabeça. Pra mim, reparação histórica. Olha aqui o Bugrino, né? O torcedor do Guarani não engole aquela final de 86 mesmo. Todo mundo tem um BOzinho, né? Todo mundo. Todo Nossa, mundo. Alguns tem um pouco mais, né? Imagina o torcedor da Portuguesa. O Corinthians reclamando de pênalti. E por aí vai, né? Bom dia, Durval de Valinhos. Pra mim foi pênalti, pois o Vitor vem por trás do Arboleda. Se ele não põe a perna na frente, o Vitor ia ganhar a jogada. No mínimo, o Arboleda foi imprudente. Então, Durval, mas tem duas coisas aqui, tá? E já deixando a minha opinião. Primeiro, tem o toque, de fato. Tem o toque, mas me parece que é o Vitor Roque quem força o toque. Inclusive, ele aparenta estar já no movimento de queda um pouquinho antes desse toque de fato se concretizar. Então, essa foi a impressão que eu tive. Tem um toque, não é uma simulação do Vitor Roque. O Vitor Roque reclama, todo jogador vai reclamar de fato, mas a impressão que eu tive é que o atacante do Palmeiras força o toque. Então, eu não marcaria o pênalti por esse sentido. A impressão que eu tive, olhando todos os ângulos, é que o Vitor Roque começa a cair antes do toque do Arboleda, e o Arboleda tá no movimento para a esquerda para tirar a perna. Então eu fiquei muito incomodado com esse pênalti, eu não tive a impressão de pênalti. Ô Júlio, a gente até estava revendo, né, várias vezes o lance. Vamos lá, sem o VAR, na instantaneidade, ok. A gente até entende a marcação do pênalti, um lance rápido, o Vitor Roque realmente ele tromba ali, há o contato com o Arboleda. Mas o que a gente sentiu aí? A ausência do VAR, em chamar o Flávio para um debate. De repente, até a marcação do Flávio fosse mantida, né? Ele, não, eu vi, estou convicto, não vou mudar a minha opinião, não vou mudar a minha marcação. Mas eu acho que valeria, sim, uma ida do Flávio Rodrigues de Souza ao VAR. Eu acho que isso realmente acabou faltando. Vamos lá, tem mais gente participando aqui. O Fernando Portuga. 1. Entregou o jogo para a Ponte Preta para tirar o Palmeiras. 2. Perguntaram onde estava o VAR. Estava no mesmo lugar quando não deram falta no atacante do Novo Horizontino. 3. Se o árbitro não marcasse o pênalti, o Palmeiras faria o gol. Não faria porque estava impedido, né? O Veiga, na sequência da jogada, tá impedido. Ah, sim, ele até desiste do lance, né? Então não ia valer o lance. O Rafael fez uma baita defesa lá, mas não ia valer porque ia marcar um impedimento. Então esse argumento 3 aqui não é válido. 4. Foi pênalti. A câmera que a visão do árbitro mostra. Fernando, não consigo concordar, cara. E 5. Na Copa do Brasil de 2022, eles não reclamaram de nada no lance. Foi impedimento, falta e não foi pênalti. Manda aqui o Fernando os argumentos dele. Pênalti claríssimo, Ronaldo, quem escreve aqui, o torcedor do Palmeiras, o Marco Antônio Carvalho, Jardim Botafogo, bom dia a todos. Por curiosidade, por que o árbitro não foi até o VAR? Outra pergunta, o VAR é patrocinado também por uma casa de bet? Acho que é a mesma do Paulistão, boa né? Pergunta. O árbitro não foi pro VAR porque o Rodrigo Ares do Amaral, ele entendeu que o lance era interpretativo e quis confirmar de fato se houve um toque ou não. Inclusive, foi esse o diálogo que nós ouvimos. Eu acho que ele errou porque, nesse caso, mesmo que seja interpretativo, valeria pro Flávio Rodrigues uma segunda avaliação, porque ele estava muito distante. Até o PC de Oliveira falou isso, que o árbitro tem que estudar o time, cara. Por quê? O Flávio tava lá no meio campo já pra jogada do ataque, sabendo que o São Paulo... A bola era do São Paulo, sabendo, né? Que o São Paulo, o tiro de meta do São Paulo é curto, o Palmeiras pressiona a saída de bola, ele tinha que estar mais pra cá, mais próximo do lance, ele tava muito longe. Então, no lugar do Rodrigo Guarizo, mesmo que ele mantivesse o pênalti, eu acho que valeria uma segunda opinião ali, uma segunda análise. Valeria o debate no revisão. VAR. Isso. Eu acho até que se ele fosse ao VAR e mantivesse realmente a marcação, tudo bem, haveria questionamento, haveria reclamação, tal, mas pelo menos ele foi lá, debateu, viu, reviu e foi convicto do lance. Mas o que me intriga é que ele sequer foi ao VAR. Que em algumas imagens realmente dá para confundir, isso é inegável.
Mas só que tem uma imagem ali por trás que, cara, é muito claro que o Vitor Roque, ele força a barra e força o contato com o Arboleda. Mas eu acho que valeria pro Flávio, sim, uma ida ao VAR, o debate sobre o lance, e isso não aconteceu. E por isso muita chiadeira, muita reclamação. Agora com relação que o São Paulo com o Novo Horizontino, que o Palmeiras gente, mas aí cada um tem, cada um vai lembrar. Todo mundo foi beneficiado um dia e todo mundo foi prejudicado. Ficar lembrando de BO, aí é igual, tem um pênalti contra o Corinthians, vai lembrar de 2005. Tem um pênalti contra o Corinthians. Aí sabe o que acontece? O campeonato vai terminar tudo empatado. Todo mundo já teve erros contra, erros pró. Isso é um fato e faz parte do futebol brasileiro, infelizmente. Aqui no Brasil se erra muito mais do que se erra no futebol europeu. Pois não, Fábio Chaib, tô curioso para ouvir a sua opinião sobre o lance, Fábio. Começando numa presepada, né, do Rafael junto com o Arboleda ali, o Vitor Roque é mais esperto, é mais veloz também, acaba levando a bola e ele toma o contato realmente, tem uma alavanca. Eu na primeira impressão não tinha achado que tinha sido pênalti também, mas depois de uma segunda imagem vindo de baixo, justamente a do juiz, eu vi que ele é calçado ali, uma alavanca que impede de seguir na jogada. Por isso a gente sabe que a área habitada do centroavante, né, ele foi esperto também, é verdade, foi esperto, mas acabou utilizando desse artifício, né, do habitado do jogador dentro da área. O centroavante tem a área ali como referência, acabou se utilizando dessa alavanca que o impediu de seguir na jogada. Eu acabei considerando pênalti também, acho que não tá errado a forma que o juiz e o próprio VAR também, como foi dito no áudio também, né, que impede uma obstrução ao jogador também de seguir na jogada. Eu acabei concordando com o pênalti realmente nesse momento, Júlio. O Léo do Centro, pela lei da física, se o Arboleda tocasse com intensidade, o Vitor deveria ter caído de lado e não pra frente, não foi pênalti. Não necessariamente, Léo. Se ele que é o contato, ele poderia, por exemplo, a jogada do Vitor realmente se ele faz um transapé, ele poderia cair pra frente também, não necessariamente. Agora, se ele dá um tranco ou empurra, aí beleza, aí o Vitor Roque iria pro outro lado. Mas eu acho que a direção da queda do Vitor Roque não é o que determina se é pênalti ou não, Léo. Agora o Fabião levantou uma bola aí, cara, e que todo jogo eu tenho falado, aquela coisa de estudar o adversário, estudar o gramado, tudo. Um lance é um lance, outro lance é o outro lance, cada coisa é uma coisa, né? Não sei se vocês conseguiram entender. Mas, pô, o São Paulo deu mole, né? O São Paulo deu mole. Deu mole, a saída de bola. Faltando poucos minutos ali, tá 0-0. Você tá jogando na casa do adversário, tá 0-0. Vamos levar o empate pro intervalo e no segundo tempo a gente tenta segurar o Palmeiras e ver o que dá. Pô, você tá jogando fora de casa, contra um time mais forte que você, contra um time que está se impondo. Pô, tá num gramado que você não está adaptado. Pô, não dá moleza, sabe? Toda vez eu lembro desses lances, né, em relação aos nossos clubes aqui, Guarani, Ponte, e hoje é uma tônica no futebol brasileiro. Eu acho que quando você tem, gente, zagueiros de qualidade, zagueiros que tem essa condição de sair jogando, e são poucos hoje, eu realmente de cabeça aqui eu vou lembrar do Flamengo, o Léo Ortiz. Esse eu acho que é o bambambam com relação à parte técnica. Então quando você tem esse tipo de jogador, favorece você sair jogando. Agora, gente, com todo respeito a Arboleda, a Ferrarese, a Alan Franco, do outro lado do Palmeiras também o tal do Mikael, Corinthians também tem lá seus jogadores limitados tecnicamente. Isso é uma tônica no futebol brasileiro, mas que em algum momento você precisa evitar. Pô, tá 0-0, semifinal de campeonato, você tá fazendo um jogo equilibrado. Que tem que sair jogando ali, num gramado liso, num gramado que você não conhece, você não está adaptado? Quebra essa bola lá e vê o que o Caleri faz. Pelo menos você leva o 0-0 pro intervalo. Sabe, mas deu mole, tudo bem, estamos falando do pênalti, pra mim não foi, Julião não foi, pra Fabião foi, outras pessoas concordam com o pênalti ou não, ok, vale a discussão, um lance realmente difícil, né, a gente viu, reviu tal, cada um tem a sua opinião. Agora, não pode dar moleza, né? Pô, eu canso de falar isso com relação às nossas equipes, sabe? Tá jogando num ambiente adversário, num jogo difícil, complicado, em que o adversário está mais forte que você e você está levando a vantagem de um empate fora de casa, não resolveria nada, mas mentalmente pro São Paulo, psicologicamente o empate era bom pro São Paulo, levar pro intervalo. Pô, vai sair jogando, o cara escorrega, que lance bobo, cara, que lance bobo. São Paulo, sabe, pagou pra ver. Cada coisa é uma coisa, mas pagou pra ver e aí se deu mal. Cara, me irrita esse tipo de jogada. Quando você tem condição pra fazer, zagueiros pra fazer, ok, ótimo, é muito bonito, é muito legal. Agora, quando você não tem, os seus zagueiros são limitados,
evita, ainda mais a condição que o jogo estava ontem. A partida se encaminhava para o São Paulo administrar o resultado, pelo menos até o final. Mais participações aqui. Bom dia, pessoal. Se a carga foi suficiente para derrubar a interpretação do árbitro. É engraçado que na Copa do Brasil em 2022 não houve esse tipo de comentário num lance muito mais objetivo do que esse que é interpretativo. Mas desse lance, nenhum São Paulino se lembra. Abraço, Dali Porco. Manda aqui o Danilo. Bom dia, CBN Esportes. Depois de ontem, tem que concordar com o Gilson. Tem que trazer a arbitragem de fora para os clássicos. Manda aqui o nosso ouvinte, não se identificou. Obrigado pela participação. Mas seria muito diferente, não. Seria muito diferente ter um Daronco, ter um Wilton Pereira também, a mesma coisa também. Os caras são de fora que eu entendo é de outro estado, né, que ele tá falando. Seria a mesma coisa também, a arbitragem nacional, que é assim, um dia vai ter erro, outro dia não vai ter erro, um dia vai ser favorecido, outro dia vai ser prejudicado, é assim mesmo. A interpretação errada ao vivo eu entendo, mas o pessoal do VAR estava assistindo outro jogo, manda aqui o JP de Moraes. Será que meu timão vai fazer frente ao Vardão? Rogério Jerônimo é quem manda aqui a mensagem. A federação queria Corinthians e Palmeiras na final. Manda aqui o nosso ouvinte pelo telefone 6622. Esse lance só mostra que o juiz brasileiro não está preparado para analisar o VAR. Assinado Eduardo. São as participações aqui dos nossos ouvintes. Obrigado a todos que enviaram as suas opiniões. 11h32, já informações de Guarani Ponte. CBN Esportes Campinas. As principais novidades da tecnologia, sob o olhar de Pedro Doria. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Terça-feira, 11 de março de 2025. Pelo menos 10 escolas estão fechadas por questão de segurança na zona norte do Rio de Janeiro, em virtude de uma operação das polícias civil e militar no Complexo de Israel. 2 centros municipais de saúde suspenderam o expediente. Uma clínica da família cancelou as atividades externas da unidade. Os agentes estão demolindo imóveis de luxo do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, apontado como chefe da facção Terceiro Comando Puro. O criminoso construiu um resort numa área de preservação ambiental. Houve destruição da vegetação nativa e alteração de um curso d'água. O imóvel tem ampla área de lazer e lago privado para a criação de carpas. De madrugada, uma das principais vias expressas da cidade, a Avenida Brasil, chegou a ficar interditada por 30 minutos por causa de um tiroteio. O julgamento dos 7 profissionais de saúde que faziam parte da equipe médica que cuidava do ex-jogador Diego Maradona começou hoje. A morte do ídolo argentino aconteceu em novembro de 2020. Ele tinha 60 anos e havia acabado de ser submetido a uma cirurgia. Segundo a denúncia, Maradona foi abandonado pelos profissionais. O Departamento de Justiça do país levantou provas de negligência. Uma oitava acusada será julgada separadamente a partir de julho. O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso ao chegar ao aeroporto internacional de Manila. Ele foi alvo de um mandado do Tribunal Penal Internacional depois de retornar de uma viagem a Hong Kong. A corte acusa o ex-chefe do executivo filipino de milhares de mortes em razão de uma campanha contra as drogas ilegais enquanto comandou o país. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, realmente aqui milhares de participações. Muito obrigado a galera aqui que tá enviando as mensagens, mas eu acho importante, gente, claro que o torcedor, ele tem um sentimento, né, ele é passional, mas mesmo assim, que seja quase consenso entre a bancada, são 2 votos para não pênalti e 1 voto para pênalti, eu acho que esse negócio de não pode discordar da minha opinião que a pessoa tá errada. Não, acho que o jogo. Tem gente que interpretou como pênalti e com argumentos é possível entender a visão, inclusive da arbitragem, né? Eu não acredito em teoria da conspiração. A federação quer um Corinthians e Palmeiras na final. Opa. Porque gente, até que você me prove com provas concretas, não com especulações. É igual quando teve um que falou assim, teoria como da conspiração, isso não existe. Que o São Paulo entregou pra Ponte Preta. Gente, quem joga bola um pouquinho que joga, disputa algum campeonatinho. Vocês fariam diferente? Cara, você imagina o Zubeldia falando, galera, vamos entregar, porque na próxima fase, gente, não existe. Pode ter. E tem outra. Já teve caso, né, você chegar, mas, o time entregar, cara, o futebol é profissional, sabe por quê? Amanhã, esse jogador do São Paulo, ele pode estar no Palmeiras. Você acha que o Palmeiras contrataria um jogador que entregou um jogo? Isso não existe, isso não. E tem outra, né, Carlão? A gente sabe que o Campeonato Paulista é definida, né, o mando de campo com a soma dos pontos, né? Se São Paulo tivesse ganho aquela partida, poderia decidir no Morumbi justamente essa semifinal. Então não tem, são algumas teorias, igual a Copa de 98, né, Julião? Que entregou pra Nike, que não sei o quê. Tudo bem, assim, eu respeito. Eu acho que o torcedor tá no direito dele também de achar que é armação, não sei o quê. Mas, assim, vai ficar tudo nesse campo da teoria. É conspiração, é conspiratório. Então, assim, eu prefiro acreditar que a arbitragem tem seus problemas, mas que isso não é premeditado, e sim a falta de preparo. Bom dia, meus amigos. Gostaria de entender como tem jornalista que entende que foi pênalti na jogada. Até vários palmeirenses que jogaram como o goleiro Marcos falou que não foi. Eu não vi se o Marcos disse alguma coisa, então aqui o Marcos postou. A mensagem do Sérgio Americana. Eu confesso que eu não vi. O Marcos postou, você tá dizendo, né, Fabio? Postou no Instagram falando que jogou muito na defesa e sabe que o atacante busca o contato com o jogador, com o defensor, para justamente levar vantagem. Como eu disse, também é o habitat do jogador, né? O cara tá na área ali, a gente sabe que qualquer faltinha, qualquer contato privilegia ele ali. Então foi isso que ele também relatou, falando que achou que não foi pênalti, mas entende também, porque o jogador busca o contato e tendo um contato, o jogador é beneficiado, no caso, o centroavante. E o Flávio fez, tirando esse lance, o Flávio fez uma boa arbitragem, né? Não vi nada. Teve o controle do jogo, um jogo disputado também, um jogo leal. Gostei também, porque vira e mexe clássico, é sempre uma pancadaria. Mas ontem, claro, alguns lances ríspidos e tal, mas eu acho que ele conseguiu controlar o jogo. A polêmica realmente foi o pênalti. As duas semifinais, né? O Candansan também foi muito bem contra os Corinthians e Santos também, né? Foi, mas o Candansan, acho que ali o Gil agitou um pouquinho mais, né? Porque eu acho que o Candansan mesmo na expulsão, teria que ter expulsado, né? O Candansan realmente levou o jogo bem, não vi problema também não. É isso aqui, ó, mais participações aqui rapidamente, um 4-0 não seria pior do que isso. Jonathan Oliveira tá dizendo que não sou hipócrita aqui, imaginava o Palmeiras passando, mas a forma como foi deixou ele muito bravo. Me mandaram aqui o vídeo do Marcos, já vou ver, viu? Obrigado aqui ao ouvinte que mandou, final do telefone 3491. O Clésio Palhares tá bravo com o Fábio Scheib, o Cristiano Salvione. Não precisa nem ter os jogos da final, pode entregar para o Palmeiras, segue o baile. Cristiano quem escreve aqui. O Flor Eduardo Neto tá discordando da opinião do Fábio. Quem também discorda aqui do nosso Fabião é o final do telefone 9467. São as opiniões aqui chegando pelo nosso WhatsApp da CBN. Deixa eu só mandar um grande salve aqui para o nosso grande Rodox, Rodolfo Oliveira também. Tá me ajudando aqui, ó. Ele é São Paulino, tá bravo.
E ele manda aqui decupada a mensagem do Marcos. Aspas para São Marcos. Sei que vocês vão ficar pé da vida, né, comigo, mas não foi nada. Eu joguei na defesa a vida inteira. Isso era comum. O centroavante procura a perna do zagueiro. Não achei pênalti, não. Foi mais... como vocês... já expliquei que eu não tinha visto a opinião do Marcos, e foi justamente o meu argumento para não ter achado pênalti, né? Que eu cito que na minha opinião, tem um toque, mas é o Vitor Roque quem busca o toque, e parece que ele inclina o corpo já no movimento de queda eu tô com a imagem aqui, ó, eu tô com aquela imagem, a mais clara aqui, ele faz um impulso ali com a perna direita, e aí vem o contato com o Arboleda. Então exatamente. Tô com o Marcão nessa aí. O Marcão, ele brinca tudo, tá? Mas ele... A torcida do Palmeiras, em alguns momentos, eu acho que fica pé com ele também, né? Porque cara, o Marcão, ele é muito verdadeiro, ele é muito doido, cara. Ele é doido, cara. Porque ele é maluco. Ele começou a entrar nesse negócio de política. Nossa, aí. Mas ele falou que parou, eu assisti o podcast. Ele se arrependeu, porque ele é muito sincerão. O Marcão sempre foi assim. Ele é bem o tiozão do churrasco, né? E ele falava assim, cara, pô, eu demorei pra entender como tá polarizado o país, né? E de fato, então assim, quando você entra nessas divididas, com relação ao Palmeiras, cara, ele brinca, né, com os rivais, quando o Palmeiras ganha e tal. Mas, por exemplo, nesse lance, ele meio que foi pró-São Paulo, né? Então acho que deve ter ala da torcida do Palmeiras. Ele fala, pô, Marcão, tá de sacanagem e tal. Mas é um personagem. Marcão e Vampeta eram resenhas maravilhosas, né? Quando os jogadores, os dois, eram personagens bem icônicos. 11h42 minutos. Vamos aqui atualizar informações do futebol de Campinas. Terminou a passagem de Matheus Regis pelo Guarani, Carlão de Freitas. Matheus Regis devolvido ao São Bernardo e já repassado ao Botafogo, lá em Ribeirão Preto, já se apresentou ao Pantera. Julião, hoje pela manhã eu mandei um material lá para os nossos parceiros da CBN Ribeirão Preto para analisar o Matheus Regis, né? E eu não consegui separar o Matheus Regis do Guarani da Ponte Preta. Eu fiz um combo do Matheus Regis, né? Porque ele ficou pouco tempo no Guarani, na Ponte ficou uma temporada. Cara, a Ponte, quando contratou o Matheus Regis, a expectativa era enorme, porque ele tinha apresentado um bom campeonato paulista com a camisa do São Bernardo, foi um dos protagonistas do Bernô na ocasião, sempre em boas campanhas que o São Bernardo realiza no Campeonato Paulista, e a Ponte efetivou a contratação dele para a Série B do ano passado. Bom, quando você contrata um cara do São Bernardo que se destacou tal, você pensa num protagonismo também aqui na Ponte Preta, o mesmo ritmo. Claro que são pressões diferentes tal, mas pô, o cara não esquece de jogar bola. E na Ponte ele chegou cercado, recheado de expectativa e a coisa acabou não dando certo. Até intramuros o Brigatti disse, né, que o Brigatti, outros também amigos lá da Ponte, dizendo que ele teve problemas extracampo e tal, e a coisa não rolou, né, algumas lesões também, mas a coisa não rolou pro Matheus Regis. Ok, veio o Guarani e contratou o jogador. Poxa, quando ele chega no Guarani, a minha esperança com relação ao Matheus Regis é a seguinte: pronto, sofri lá na Ponte, caí pra Série C, a torcida pressionou, pegou no meu pé, agora com a camisa do Guarani, eu vou mostrar o meu verdadeiro futebol, porque eu estou defendendo uma grande equipe, né, uma equipe que passa por um processo de reformulação, mas eu chego para protagonizar também, quero mostrar pro meu rival que eu tinha condições e quero voltar a mostrar o futebol que eu mostrei no São Bernardo. Começa ali aqueles dois jogos, né, contra o Botafogo e contra o Noroeste, que ele foi bem, ele marcou gol contra o Noroeste. Falei, pronto, Matheus Regis voltou a ser o Matheus Regis. Que foi o jogo da tentativa da lambreta, né? Sim, até isso, que mostrava assim, tudo bem, concordar ou não concordar, mas mostra que ele estava confiante, que ele estava leve, que ele estava feliz com a retomada em Campinas com a camisa do Guarani. E eu esperava sim o Matheus Regis assumindo a bronca com a camisa do Bugre. E aí as lesões apareceram e diante deste processo de lesão de departamento médico, os vídeos do Matheus Regis na noite campineira começaram a pipocar. Aí, meu amigo, a trajetória dele se encerrou. Ou seja, infelizmente, porque o Matheus Regis sabe jogar, é um cara que poderia poderia entregar mais com a camisa da Ponte e do Guarani. Sendo assim, ele não vai deixar saudades em Campinas, só que ele volte a apresentar um futebol convincente. Uma outra oportunidade, hein, Matheus? Série B de Brasileiro, num clube do estado de São Paulo, num clube que tem projeção, que é a camisa do Botafogo. Mas em Campinas, Julião,
ele não vai poder passar aqui no perímetro, tanto ali no Brinco como no Majestoso, não vai deixar saudade. Ô Fábio, agora que o Matheus Regis se foi, né, aqui de Campinas, o caso foi lá pra Ribeirão Preto, dá pra... Eu vou explicar o que eu fiz de apuração aí nesses 3 meses de Matheus Regis em Campinas. De fato, as baladas incomodaram. Só que era muito difícil a gente apurar isso, porque o Guarani batia muito na tecla. E não vou dizer que é sorte, mas foi um recurso utilizado pelo Guarani. A lesão dele no joelho é um incômodo de fato, não é uma fake news. Ele tem um problema no joelho em que ele precisa ou passar por uma cirurgia para curar isso de vez, algo que o acompanha desde o Atlético Goianiense, inclusive prejudicou ele na Ponte. Então, ou ele passa por uma cirurgia e zera isso, perde aí uns 6 meses, mas zera. Matheus Regis tem 25 anos. Então ele tem que cuidar disso rápido. Ou ele joga de forma limitada, que é o que aconteceu na Ponte, no Guarani, no São Bernardo. Mas ele consegue jogar. Só que o Guarani se blindava muito nisso para esconder a insatisfação com o extra-campo do Matheus Regis. Matheus Regis, em muitos momentos, não foi comprometido com o Guarani. Inclusive, isso incomodou demais internamente, porque o Guarani não se incomoda do jogador ter no lazer dele, na folga dele. Sim. Ele pode ir pra balada, ele pode ir pra um jantar com a família, pode ir pra igreja, ele pode fazer o que ele quiser dentro do horário de folga dele. Mas o que incomodava o Guarani era: Matheus, a gente tá passando por um problema aqui físico em que a gente precisa que você se comprometa. Nós estamos precisando de você dentro de campo. E às vezes esses vídeos que viralizaram do Matheus no Campo-I, nas noites campineiras, geravam uma imagem de desinteresse. Então isso incomodou o Guarani em dado momento, tanto que quando apareceu o Botafogo, Fábio, o Guarani falou: amém, pode ir, vá, que você tenha sucesso na sua carreira. É uma situação complicada, né? O extra-campo, se o time vai bem no campo, a gente sabe que o jogador tem respaldo aí para poder sair à noite também, para poder curtir também, mas caso o jogador não tá rendendo dentro de campo, mostrando o valor, a torcida acaba pegando um pouco no pé. Eu não tenho notícias dessa, você é muito mais inteirado sobre o assunto aí, também conhece mais a situação do jogador, mas se caso realmente ele estava saindo com esse problema que não estava rendendo em campo, não estava valorizando o salário que o Guarani pagava para ele, realmente fica complicada essa situação. A gente sabe como o torcedor está em todo lugar também, acaba vendo, né? Hoje em dia com foto, com celular, fica muito mais fácil de espalhar a imagem, mas é gozado o caso do Matheus Regis, né? Ano passado eu lembro inclusive que o Corinthians foi jogar contra o São Bernardo pela Copa do Brasil, uma partida, aquela eliminatória de uma partida só, e justamente eu falava com o Lupe no nosso programa antes também, no Arena, creio eu, e o Matheus Regis já era desfalque. Ele, nossa, o Matheus Regis não vai jogar, ele até ficou brincando comigo, Matheus Regis, nem tinha ido pra Ponte Preta ainda, mas era um jogador que chamava atenção pelo que estava fazendo no São Bernardo, e eu acabei até levando isso, quando veio pra Ponte Preta, achei que seria um grande jogador pra Ponte Preta, mas acabou não mostrando valor aqui na Ponte, e muito pior no Guarani depois, né, mas tem essa situação também de cirurgia, foi até uma desavença entre o Guarani e o São Bernardo também, pra ver se fazia cirurgia ou não, mas o jogador acabou não conseguindo mostrar o valor aqui, e acabou pesando nessa saída, né? A passagem por Campinas foi muito ruim, mesmo na Ponte Preta, um pouco com alguns casos melhores, né? Com umas partidas melhores, mas mesmo assim também foi muito abaixo daquele jogador que a gente viu no São Bernardo, que prometia desapontar aí no futebol. E olha como é o futebol, né, Júlio? Por exemplo, o futebol ainda abrindo as portas pro Matheus, né? O Matheus, eu acho, Carlão, que ele tem talento. Sim, é bom jogador. Ele é novo pro futebol. Eu acho que depende dele. Depende dele, Matheus. É uma posição carente também no futebol, né? O cara que joga ali pelo meio também, pra frente. Está num centro interessante, que é o futebol de São Paulo, está num clube no interior, mas de pujança, um clube tradicional, que é o Botafogo de Ribeirão. Vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que hoje é um campeonato com status legal. Sim, né? com certeza. Então, eu acho que depende muito dele e tratar essa lesão no joelho, mas com a cabecinha no lugar, porque, cara, com o joelho zerado, o semi-curado, né? Ele mesmo com a lesão ele consegue jogar, e com a cabecinha no lugar, ele pode ajudar o Botafogo, e a gente torce. Cara, o talento a gente sempre... Eu torço por bons jogadores, sabe? Mas a partir do momento que mostra um certo desinteresse, isso acaba irritando, pega mal, né? Pegou mal perante os torcedores do Guarani, e que no Botafogo ele tem a cabeça no lugar e volte a apresentar um bom futebol. Qualidade ele tem. 11h50, daqui a pouco informações da Ponte. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. E oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino, semifinal, o Praia Clube venceu o Minas de virada e agora vai decidir o Sul-Americano com o Alianza Lima. O time de Belo Horizonte abriu 2-0, mas a equipe de Uberlândia buscou a virada e se garantiu na decisão da competição e também no Mundial de Clubes. O time de Marcos Miranda venceu por 25-21, 25-11, 23-25, 19-25, 7-15. 15 foi a maior pontuadora do jogo com 26 pontos. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Voltamos, 11 horas e 53 minutos, mais uma contratação na Ponte, hein? Macaca chega agora ao terceiro reforço para a Série C, só retomando, né? O primeiro foi o Diego Tavares, que já consta no bid. O segundo, Gustavo 25, que estava no Goiânia, no futebol goiano. E agora o terceiro reforço é um zagueiro que também estava no futebol goiano, vestindo a camisa do craque de Catalão. Catalão é longe, hein? É o Danley Santos, de 30 anos, jogador revelado pelo Joinville. Ficou muito tempo no Joinville, inclusive aquela Série B que a Ponte está envolvida com o Joinville na briga pelo título, 2014, né, Carlão? 2014, isso. Que o Joinville acaba sendo campeão. Sim. O Danley era um dos zagueiros daquele time do Joinville. Cara, então, Bruno Aguiar, né? Bruno Aguiar. Ele ficou muito tempo lá no Joinville, 5 temporadas, e aí estava no craque de Catalão. Confesso que não lembro do Danley Santos, mas é um nome que chega aí num setor da Ponte. Vamos lá, vamos aqui desenhar os zagueiros da Ponte. Simon e Vicente Concha. Sim. Agora o Danley Santos. São duas incógnitas, que é o Sérgio Rafael, que deve ficar, e o Matheus Silva, que hoje eu diria que não vai ser aproveitado, mas é um problema na mão da Ponte, porque o Matheus Silva é um zagueiro caro, e aí você não vai aproveitar o cara? Não sei, tem que ser analisado. E aí o outro zagueiro seria o Emerson Santos, o Emerson, né? Sim. Que pode ser tanto zagueiro como um volante que ainda tá negociando a renovação de contrato. Cara. A gente debateu sobre o Matheus e sobre o Serjão, né? O Sérgio Rafael. É claro que a situação do Sérgio Rafael é mais técnica, né? Em que ele vacilou em alguns momentos e a torcida não perdoa.
E o Mateusão, claro que o 2024 dele foi muito complicado, né? Nossa, tecnicamente muito abaixo, comprometeu em alguns momentos, só que ele já deu algumas respostas, né? Porém, a parte contratual e ter entrado na justiça, eu acho que dificulta um pouco, né, a situação. Se não tivesse nada disso, Júlio, eu não sei se eu abriria a mão desses caras, não. Até pelo campeonato que a Ponte vai disputar. Série C de Campeonato Brasileiro, é um campeonato mais truculento, é um campeonato até que se encaixa com a qualidade destes dois atletas. O Matheus até no nível, o Matheus tem condições até de jogar em Série B de Campeonato Brasileiro. Eu não sei se abriria a mão, mas diante destas situações que eu elucidei aqui, vai ficar difícil para os dois, né? Tanto é que a Ponte está no mercado e ela traz aí o Darley. Mas o Matheus, a situação contratual, né, a entrada na justiça, eu acho que também deve encerrar a passagem dele na Ponte. O que agrava também é a situação financeira, é um cara que ganha muito e a Ponte não pode se dar ao luxo dessa situação, né? Um cara que ganha muito bem e não utilizar, né? Se ele estivesse sendo utilizado, ok, ninguém coloca o revólver na cabeça de ninguém para acertar salário. E o Serjão não caiu nas graças da torcida, né? Então, eu acho que a parte de confiança pode afetar estes dois atletas. Então, por isso, a Ponte já dá mostras de que não deve permanecer com os dois. E, claro, o caso do Matheus Silva é um pouco mais difícil de resolver, porque ele tem um contrato em vigência. É isso. E aí, Fábio Scheib, aqui, ó, tem um ouvinte preocupado aqui, ó. Será que ele não é mais craque porque ele é um ex-craque? Que isso? Calma aí, gente. Quem? Que ele tava no craque, né? O Conrado falou assim, então é um ex-craque. Não, pode ser craque ainda, né? Ele tava no craque de Catalão. E aí, Fábio? É uma aposta, apesar da idade, né? 30 anos, é um jogador um pouco desconhecido para o nosso mercado aqui, né? No mercado paulista, mercado também campineiro, mas a Ponte Preta tentando se reforçar, né? Lembrando que a Ponte fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, principalmente na defesa. A gente sabe que a defesa não é só os zagueiros, né? Tem todo o setor defensivo, isso ajudou bastante também, né? Com o próprio Emerson, como você disse, também está renovando o contrato, acho que seria um bom reforço caseiro para a Ponte Preta. O Emerson se encaixou muito bem, tanto ali na volância, né, como zagueiro também, acabou ajudando bastante a Ponte Preta, mas a última impressão que ficou foi aquela presepada também, mais uma vez utilizando a palavra, do Vicente Concha, né, contra o Concórdia, acabou indo muito mal também, mas é uma opção também que a gente vê que seria um dos poucos zagueiros que acabaram ficando na Ponte Preta. Então a Ponte tem que buscar soluções mesmo, reforçar essa zaga para o Alberto Valentim poder fazer um bom sistema defensivo como foi no Paulista. A Ponte até agora, e não vai ser ultrapassada nisso, é a melhor defesa do Paulistão, com apenas 8 gols sofridos caindo na primeira fase, né? Mas a Ponte fez um bom sistema defensivo nesse começo de ano aí, principalmente no Campeonato Paulista. É isso, é com certeza um sistema que a Ponte precisa já definir quais serão os jogadores, né? Porque a Série C, ela é muito chata. Só que você agora precisa de experiência. E ela tá seguindo esse padrão ainda, né? O Darley, 30 anos, sim. O Gustavo, 25, acho que tem 29, o Diego Tavares, 33. Né? É o mesmo padrão das contratações do começo do ano. Só que agora, Júlio, Fabião, é um campeonato em que a característica de jogo, ela muda, né? No Campeonato Paulista, por várias vezes, a Ponte, ela foi reativa, ela foi montada nesse estilo, né? Nestes moldes. Então você enfrenta um Santos, você enfrenta um Palmeiras, um Corinthians, a Portuguesa, o próprio Guarani e tal, equipes que hora ou outra elas vão atacar a Ponte. Então ela conseguiu, né, se solidificar na defesa e com um contragolpe bem encaixado, principalmente com o Jean Dias. Agora, na Série C é diferente. Série C não tem Santos, não tem Corinthians, não tem Palmeiras, São Paulo. Série C, a Ponte vai ter que tomar a iniciativa. E quando a Ponte precisou tomar a iniciativa no Campeonato Paulista, ela teve muitas dificuldades. Então o técnico Alberto Valentim, ele tem aí um longo período para trabalhar essa equipe da Ponte, talvez fora de casa com o mesmo modelo de jogo, né, de um time reativo, um time mais jogando atrás da linha da bola, mas em casa não tem jeito, ela não vai poder desperdiçar pontos, em casa ela vai ter que jogar. E ela vai enfrentar sempre adversários ferrenhos na defesa, adversários que vêm aí com uma linha defensiva muito forte. Mandar um grande abraço aqui para Samuel Fidelis. Tá mandando aqui, ó. Vida de torcedor não é fácil. O jogador rebaixa macaco e vai jogar a Série B. Tem isso, né? Aliás, deve estar falando do Matheus Regis.
tava no elenco da Ponte. Isso aí mas é o que mais tem, né? Ontem, hoje acabou esse negócio, não tem. Hoje um cara... Que é o time. Por exemplo, o Soteldo caiu com o Santos, no outro ano ele tava no Grêmio, né? E isso, infelizmente... sim. Mas infelizmente, né? Porque a ferida, ela fica ali no torcedor. O jogador, ele é profissional, né, gente? Então, ele quer o melhor pra ele, né? Vida que segue, né? Grande Samuca, valeu. Samuca, a gente tem que respeitar. É uma dinâmica que chateia o torcedor, mas a gente tem que respeitar. O cara é profissional. Muito bem, galera. Agradecendo aqui a todo mundo que participou do nosso programa aqui no CBN Esportes. Voltamos lá. Tem polêmica à vista, viu, Júlio? Como é que é, Fábio? Tem polêmica à vista, viu? Mais uma? Não, porque o Brasileirão, a CBF definiu que começa dia 29, com o jogo entre Palmeiras e Botafogo. E as finais do Paulista estão marcadas para o próximo domingo e para o dia 27, uma quinta-feira. Ou seja, não daria tempo do Palmeiras jogar no dia 27 e estrear no Brasileirão dia 29, no sábado. Portanto, já vem problema para vista aí para a CBF e Federação Paulista. A gente vai monitorar essa situação. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11. Grande abraço. Repórter CBN. O presidente Donald Trump anunciou que aumentará